Sejam mais uma vez bem-vindos. Nada mal para um domingo em meio a um feriado prolongado. Eu vou pedir que o pessoal da comunicação faça uma campanha toda semana dizendo: domingo tem surpresa, domingo tem surpresa. Mas tem surpresa, ok? Não foi uma campanha de marketing, tem surpresa. E eu sei que você quer saber qual é a surpresa. E você vai saber se você ficar até o final do culto. Então, se você é daqueles que assim, acabou a palavra, você vai embora, você vai ficar sem saber a surpresa. Que alegria podemos louvar o nosso Deus. Som, ok. E eu confesso, eu não lembro dessa música, não sei se já foi tocado aqui, mas até a equipe de louvor, essa terceira canção que eles tocaram, falando da sublime graça de Jesus. Você prestou atenção na letra disso? Algum tempo isso não acontecia, mas me levou às lágrimas. Saber do tesouro que Cristo é nas nossas vidas. Saber de quão perdidos e cegos estávamos. E o quanto Ele tão poderosamente interferiu na nossa história. Meu Deus, isso é riqueza para a gente refletir sobre a eternidade. Então não é por acaso que quando você lê Apocalipse é dito que todos os céus declara pela eternidade: Santo, Santo, Santo. Porque se a gente tem um fragmento da glória dele aqui, quando a gente chegar lá, a gente já não vai conseguir falar outra coisa. A gente vai se prostrar em adoração, em lágrimas, e dizer o quanto ele é santo, porque a gente não fazia ideia disso. Que Deus bom é esse a quem nós servimos. E que bom que ele se revelou a nós. Não é verdade? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, segunda mensagem da nossa série Generosidade Radical. Se você precisa de uma Bíblia emprestada, nós temos a nossa equipe ali da recepção e integração que pode te ajudar com isso. Basta levantar sua mão, onde quer que você esteja, ok? Levanta bem alto que o pessoal vai te ajudar. 1 Timóteo, capítulo 6. Semana passada falamos sobre idolatria no que diz respeito ao dinheiro. Hoje nós queremos falar sobre generosidade e contentamento. Eu quero ler esse texto com vocês. 1 Timóteo 6, dos versículos 6 a 11 e depois dos versículos 17 a 19. Então 1 Timóteo 6, 6 a 11 e depois 17 a 19. Nós vamos ler. Eu quero orar mais uma vez com você, pedindo para que Deus possa ministrar os nossos corações através da sua palavra. A palavra de Deus diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem... embaraçou minha vista aqui. Eu sei que está aqui em algum lugar. Estejamos com isso satisfeitos. Ok, versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que a Tua palavra penetre profundamente em nosso coração. Transforme nossa maneira de enxergar a vida. Transforme nossa consciência e nosso entendimento sobre aquilo que de fato é prioritário. E transforme nossos afetos, nossas afeições, nossos sentimentos, muito embora nosso coração seja enganoso,
E é por isso mesmo que queremos pedir que nosso coração seja cada vez mais levado cativo a Ti, ao Teu coração, à Tua mente e à Tua vontade. Fale conosco, Teu povo. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos falando sobre generosidade. Como é que a graça de Deus afeta a nossa maneira de nos relacionarmos com dinheiro. Importante falarmos sobre um assunto como esse, porque é verdade que muito é dito sobre dinheiro nas igrejas, mas em muitos lugares de modo equivocado. Então, quando desde o ano passado refletia sobre a possibilidade de fazer uma série como essa, compreendendo a possibilidade de todos os seus riscos, inclusive risco de ser mal interpretada, pensei, ok, se tem muita gente falando sobre dinheiro e usando a Bíblia de modo errado, nós precisamos também de gente falando de dinheiro, usando a Bíblia de modo certo. E é isso que nós queremos fazer nessas poucas semanas. No último domingo, nós vimos como o dinheiro pode se tornar um ídolo em nossas vidas. Jesus fala sobre isso, um Deus rival ao Deus verdadeiro. E é por isso que Jesus nos disse, lá em Mateus 6, que é impossível servir a Deus e a Mamon. É impossível servir a Deus e ao dinheiro elevado a status de divindade. Porque o próprio Jesus declara que onde estiver o nosso dinheiro, onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. É como então se Jesus estivesse dizendo, me mostre onde você investe, me mostre sua planilha financeira, me mostre os seus gastos, e eu lhe mostro onde seu coração efetivamente está. Não diga onde está o seu coração, mas mostre onde está o seu tesouro, e eu te mostrarei onde seu coração efetivamente segue. Portanto, no conceito do Novo Testamento, poucas coisas são um termômetro da nossa espiritualidade, como o próprio dinheiro. Isso é o que Jesus diz, isso é o que Paulo diz, isso é o que está saturado no Novo Testamento. Ele indica onde as nossas afeições realmente estão. E aí nós vimos três coisas. Nós vimos o poder que o dinheiro exerce sobre nós, o potencial desse poder. Nós vimos o porquê que ele exerce esse poder, dando segurança, status, influência, validação pessoal, e como nós podemos romper com esse poder. Hoje eu quero conversar com vocês, refletir com vocês sobre generosidade e contentamento. Quero começar com uma citação de um filósofo chinês que disse o seguinte: é rico aquele que sabe que tem o suficiente. Pense um pouco sobre isso. Eu já ouvi um nossa, e é verdade. É rico aquele que sabe que tem o suficiente. Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesus diz o seguinte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Essa é uma palavra oportuna. Já tem mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos que Jesus falou isso, mas ainda assim a nossa sociedade enxerga o valor humano por aquilo que outros seres humanos possuem. Se você é maior, menor, mais influente, menos, mais poderoso, menos, quem você é como se de alguma forma nós estivéssemos gerando esse ideal a partir de o que você tem. Então você é o que você vale o que você tem. O problema é que nós vivemos mais do que nunca em uma cultura de insatisfação. É estimado, e eu fiquei assustado com essa estatística, de que todos os dias um adulto normal é exposto a cerca, pasmem, de 3.500 propagandas. Eu e você, normalmente, obviamente há exceções, mas via de regra, as estatísticas propõem que eu e você somos expostos todos os dias a 3.500 propagandas. Qual é a única função dessas propagandas? Tentar nos convencer de que aquilo que nós temos não é suficiente. É só isso. Nós sempre precisamos de algo mais novo, mais moderno, mais bonito, mais caro. E em uma cultura que incentiva o descontentamento, que fomenta o descontentamento, ansiedade e depressão não deveriam nos surpreender, porque é impossível você conseguir lidar com essa pressão das informações, dos afetos, dos desejos, das necessidades, das ganâncias, porque você vai se medir com alguma pessoa e você vai falar, não tenho o que gostaria de ter, não tenho o que acho que preciso para a minha vida, não tenho o que o outro tem e me deprimo diante disso.
Os desejos, então, eles se tornam expectativas, as expectativas se tornam necessidades, e as necessidades se tornam eventualmente frustrações, porque quando eu consigo obter aquilo que é de mais atual, mais caro, mais moderno e mais valioso, o que o mercado faz? Lança outra coisa mais valiosa, mais bela, mais moderna e mais cara. E aí eu me sinto ultrapassado de novo. Por exemplo, eu tenho esse iPhone aqui, eu ganhei esse iPhone, foi um presente, foi um belo presente. Mas esse iPhone começou eu percebi que ele começou a ficar com a bateria viciada. Então eu fui levar na assistência para ver se poderiam trocar a bateria. E aí eu descobri algo fantástico. A moça da assistência autorizada me disse que a bateria do iPhone ela dura normalmente 400 ciclos. Eu falei, o que são 400 ciclos? Ela falou, 400 recargas. Eu fiz uma conta óbvia, 400 recargas. Se eu recarregar uma vez por dia, e eu tento fazer isso mais de uma vez por dia, de manhã e à noite, mas se eu recarregar uma vez por dia, 400 vezes, o ano tem 365 dias. Quanto é que dura meu iPhone? Um ano. Até que ele se torne obsoleto. Até que eu descubra que tem um mais novo, mais caro e com uma bateria melhor. Vocês estão entendendo a lógica? É uma cultura que fomenta a insatisfação. Então é difícil ter contentamento diante de uma cultura de gente insatisfeita e que fomenta a insatisfação. Então nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está orientando Timóteo a respeito desse tema, do contentamento e do dinheiro. E é importante compreender o que Paulo está dizendo, porque Jesus já falou muito sobre dinheiro, e Paulo aqui está falando a Timóteo que é como um filho na fé. Então ele está dizendo coisas para um filho na fé, portanto nós só podemos compreender que aquilo que ele diz é fruto de cuidado, é fruto de amor, é fruto de, meu filho, tem algumas coisas que você precisa saber, porque se você não estiver atento diante dessas coisas, você vai ser engolido por elas. Certamente, assim como Jesus, Paulo também julgou que o assunto do dinheiro, biblicamente tratado, era de suma importância para a vida cristã. Então eu queria, a partir desse texto, essa noite, te trazer 3 conceitos básicos. O primeiro deles, a base do contentamento. O segundo deles, um inimigo do contentamento. O terceiro deles, uma aliada ao contentamento. A base do contentamento, um inimigo do contentamento e uma aliada do contentamento. A base do contentamento. Você está contente com o que você tem? O que eu quero perguntar, e o que está implícito na minha pergunta de modo muito direto é: você acha que aquilo que você tem é absolutamente suficiente para a sua vida, necessidade e satisfação, de modo que se você não tivesse absolutamente mais nada a partir de hoje, isso não mudaria em nada o seu estado de satisfação, sim ou não? Precisa responder, não quero te constranger. Se não, por quê? É porque você não tem o que é básico e, portanto, Deus não lhe tem suprido o necessário, ou é porque você não tem o que você deseja, portanto, seu coração está descontente? São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é dizer, eu não tenho básico para viver. Eu não tenho um prato na minha mesa com comida, eu não tenho uma muda de roupa e eu não tenho um teto sobre minha cabeça. Outra coisa é dizer, eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter e, portanto, eu estou descontente. Como é que você lida com a pressão natural na nossa sociedade de manter aquilo que você tem ou até mesmo de almejar um padrão maior de vida? Que a gente vai entender que não tem problema, essencialmente, a não ser que você viva por isso. Não tem problema você querer uma vida mais digna, uma vida um pouco melhor, a não ser que você faça da sua vida, a não ser que você faça disso o objetivo da sua vida. Então, o mesmo Paulo que escreve aqui a Timóteo, ele também escreve aos cristãos em Filipos, para falar sobre o mesmo assunto, sobre contentamento. E você não precisa abrir lá, mas talvez você se lembre de um texto muito conhecido, lá em Filipenses capítulo 4, mais especificamente no versículo 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando a gente ouve esse versículo, a gente tem uma vontade de dizer amém. Pode dizer amém. Amém. Mas a gente tem que ter o contexto. Que quando Paulo ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele não está falando de triunfalismo. Ele não está dizendo assim, tudo que eu quiser Deus vai me dar, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus, não. Antes dele dizer tudo posso naquele que me fortalece, ele diz, porque aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco.
passando por dificuldades, tendo abundância. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. O que é então que posso naquele que me fortalece? Posso todas as coisas. Posso viver em abundância porque Ele me fortalece. Posso viver em privação porque mesmo na dificuldade Ele continua me fortalecendo. Muda um pouquinho, né? O que Paulo está dizendo é que ele pode navegar pela vida em contentamento, independente das circunstâncias, porque ele aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, na escassez e na abundância. E eu quero propor uma outra reflexão aqui para vocês, porque nós também temos a tendência de pensar que contentamento tem a ver com privação. Então, eu preciso estar contente quando eu passo por dificuldade. Não é isso que a gente naturalmente pensa? Não é o que Paulo está dizendo. Porque é possível você ter muito e ainda assim ser ingrato. É possível você não ter nada e ser grato. É possível você ter muito e achar que não tem o suficiente. Por isso que Paulo diz que ele aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Porque é absolutamente possível estarmos amplamente supridos e ainda assim com nossos corações insatisfeitos. Eu conheço várias pessoas que são ricas, que são milionários e são insatisfeitos. Então o contentamento não tem a ver com o quanto você tem na sua conta. O contentamento tem a ver com como o seu coração opera diante daquilo que você tem ou diante daquilo que você não tem. Porque o coração é essencialmente insatisfeito. É por isso que Paulo diz: aprendi o segredo de estar contente. Sabe por quê? Nós já nascemos ingratos. Nós somos todos pecadores. Nós já vemos o que falta. Nós dizemos eu quero. Nós dizemos é meu. Então nós somos naturalmente propensos à insatisfação. O contentamento em nossas vidas é resultado de um processo intencional de aprendizado. Ou seja, você tem que querer estar contente. Você tem que querer se contentar. É claro que nós sabemos que é uma intervenção divina. O contentamento é essencialmente um milagre. Mas você tem que querer experimentar e vivenciar esse milagre através de um processo de aprendizado. Não é natural. Contentamento, veja a expressão aqui, veja o radical dela. Contentamento, aquilo que se contém, aquilo que tem a ver com conteúdo. Ou seja, o contentamento da alma humana não tem a ver com circunstâncias externas, mas tem a ver com conteúdos internos de satisfação. Ou seja, estou suprido, estou satisfeito com aquilo que tenho e com aquilo que sou. Hebreus 13, versículo 5, o autor diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, olha que linda promessa. Qual é a razão para você se contentar com o que você tem? Porque Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nós vivemos uma relação problemática com o dinheiro porque a gente acha que o dinheiro nos provê segurança e a gente esquece que nós estamos seguros em Deus. A promessa de Deus é: não ame o dinheiro, porque eu nunca vou te abandonar. Essa é a maior de todas as promessas. Então, enquanto o autor aos Hebreus exorta os cristãos a viverem de acordo com o Evangelho, se você ler Hebreus 13, o contexto é esse: não é dinheiro, é vida no Evangelho. Aí ele ordena os cristãos a terem contentamento. Contentamento aqui é um mandamento. E é interessante, não é uma sugestão, é um mandamento. O que nos mostra que é possível. Então, assim como o contentamento é o resultado de confiarmos em Deus, então confio em Deus e estou contente, o contentamento é também um meio de confiar em Deus. Me contento para poder confiar nele. Porque ser descontente é acusar Deus de eu ser impotente ou não amoroso. O que eu quero dizer com isso? Quando eu sou insatisfeito, é como se eu estivesse dizendo que Deus ou não pode ou Ele não quer. Ou Ele não me ama o suficiente para me dar aquilo que eu quero, ou Ele não tem poder o suficiente para me dar aquilo que eu quero. De um jeito ou de outro eu estou acusando Deus de ser indiferente, impotente ou não amoroso, quando eu digo que minha vida é menos do que ela deveria ser. Ou seja, eu estou chamando Deus de injusto. Porque se Ele fosse justo, Ele me trataria como eu acho que eu mereço ser tratado. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, disse o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para Ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto
não descansar em ti. Alguém mais se identifica? Fizeste no Senhor para ti. E o nosso coração anda inquieto. Quando? Quando ele tenta buscar segurança em todo o resto que não é Deus, enquanto não descansar em ti. Então essa é a base do contentamento. Número 2, o inimigo do contentamento. Essa passagem é fundamental na compreensão bíblica sobre o dinheiro, sobre o contentamento, sobre tudo que a gente está trabalhando aqui. Porque Paulo está dizendo aqui que o amor ao dinheiro, e é um versículo bem forte, ele está dizendo que o amor ao dinheiro está por trás de uma variedade enorme de pecados. Quando? No versículo 10, quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há uma certa discussão, há um certo debate sobre a interpretação ou sobre a tradução exata desse texto. Só tem duas opções e as duas não são animadoras. Uma linha pensa: o dinheiro é a base para vários tipos de pecados. Então é como se estivesse dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Outros dizem: não, a tradução não é essa. A tradução é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, de um modo que a gente não consiga mensurar, o que o autor então estaria dizendo é que nada nesse mundo acontece de mal, a não ser que seja motivado pelo amor ao dinheiro. E isso é extremamente pesado. Que toda maldade humana, de alguma forma ou de outra, está conectada com a nossa paixão, a nossa cobiça, a nossa ganância, a nossa avareza, e por isso nós cometemos as maiores atrocidades. Nós cometemos guerras, nós cometemos abusos, nós cometemos explorações, nós vendemos seres humanos como escravos, nós fazemos as maiores atrocidades. A ideia então é que se você ama o dinheiro, você vai ser capaz de todo tipo de coisa para ganhá-lo, mantê-lo ou evitar perdê-lo. Se você ama o dinheiro, não há limites diante daquilo que você faça para ganhá-lo, mantê-lo ou deixar de perdê-lo. Se você ama dinheiro, por exemplo, você irá aceitar pagar propina ou receber propina. Está tudo certo, teu alvo maior é dinheiro. Então não tem mais limites éticos ou morais. Se você ama dinheiro, você vai cometer todo tipo de atos ilícitos. Se você ama o dinheiro, você vai se deixar corromper, você vai mentir, você vai enganar, você vai abusar, você vai explorar. Porque se você ama a Deus, você vai fazer de tudo para agradar a Deus. Mas se você ama o dinheiro, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Tudo para agradar. Por isso que Jesus diz que é impossível amar e servir a ambos, a Deus e a dinheiro. São entidades rivais. Por isso que o amor ao dinheiro é o inimigo mortal do contentamento. Por quê? Porque ele não age no campo das necessidades, o amor ao dinheiro. Ele age no campo dos desejos. Por exemplo, o que é que faz um político que já ganha, sei lá, 30 mil reais por mês querer mais? Não é necessidade. Não vai me dizer que você não consegue viver com 30 mil reais por mês nesse país. Pelo amor de Deus. O que faz um herdeiro de uma das maiores empreiteiras brasileiras, bilionário, montar um esquema de corrupção? Não é porque faltou comida na mesa. O que é que faz, como nós assistimos essa semana, um seriado, Rotten, no Netflix? Alguém já viu aí acenando, dizendo que já assistiu. Rotten dá a ideia de apodrecido e fala das relações espúrias com o dinheiro. Então, o que faz, por exemplo, o dono de um dos maiores frigoríficos do país, que se tornou o maior frigorífico do mundo, pagar propina e financiar a campanha? Não é necessidade, é cobiça, é ganância. Então o amor ao dinheiro é um inimigo mortal do contentamento, porque ele não trabalha no campo daquilo que é necessário, ele trabalha no campo daquilo que é escandaloso, daquilo que eu desejo, cobiço, de modo inflamado, e me proponho a fazer absolutamente tudo para obtê-lo. Não é necessidade. Agora eu queria que a gente fizesse uma análise honesta. Pense sobre os seus maiores desejos, seus maiores sonhos. É só uma reflexão. O dinheiro ocupa um papel principal nesses desejos e sonhos? Não tem problema essencialmente se ele ocupar, mas cuidado. Porque pode ser que você tenha a tendência de planejar a sua vida pensando que ela só será satisfeita quando esse sonho for realizado. Sonho esse que só o dinheiro pode viabilizar. Perigosíssimo.
Perigosíssimo. Se você completa a frase, serei feliz quando? Reticências, você está em apuros. Porque propõe o que a gente está tentando refletir aqui. Você não está contente com o que você tem ou com quem você é. Outra estatística que me deixou estarrecido. Experts dizem que um adulto normal pensa em dinheiro 50% do seu tempo todos os dias. Estatística. Nós pensamos em dinheiro 50% do nosso tempo. E eu falei, não pode. Aí eu comecei a pensar, eu falei, não é que pode? Gente, porque assim, você pensa em boleto, você pensa em aluguel, você pensa na escola dos meninos, você pensa na parcela do carro, você pensa naquilo que você ainda não comprou, mas você queria comprar, você pensa naquilo que você comprou, mas não deu para manter, aí você pensa. Metade do dia. Sei lá, você está acordado assim 16 horas, 8 horas pensando em dinheiro. Como ganhar, como poupar, como manter, como gastar, como investir dinheiro, o tempo todo, dinheiro. Então você entende como é importante a gente refletir biblicamente sobre dinheiro? Porque se a gente pensa, se a gente age, se a gente ganha, se a gente poupa, se a gente investe, então a gente tem que aprender a lidar do jeito certo com esse negócio. Porque ele já ocupa um papel na nossa vida. Agora, se você ama o dinheiro, e esse é o ponto do apóstolo Paulo, você sempre está pensando como ganhar mais, como perder menos, não porque você precisa, mas porque você nunca se vê satisfeito com aquilo que Deus já te deu. Você nunca vive uma vida de contentamento. Isso é terrível, sabe por quê? Porque pessoas assim nunca descansam. Eu conheço vários. Talvez você também conheça. Pessoas que nunca descansam. Pessoas que falam, não, quando eu construí aquele prédio, eu literalmente ouvi isso outro dia, de um cara multimilionário. Quando eu construí aquele prédio, não, aí eu vou poder dar uma diminuída. Aí perguntaram para ele assim, aí você vai parar? Não, parar a gente nunca para, né? Gente do céu. Dá vontade de ir em amor, assim, porque me dá uma agonia profunda, em amor. Falar, amigo, olhe-se no espelho. E o que é o espelho? É a palavra de Deus, que nos desnuda, que mostra coisas sobre nós que nós não vemos. Porque quando você ouve uma história assim, você fala, meu Deus, esse cara é muito ganancioso. E nós? E os nossos anseios? Às vezes nem amizades verdadeiras as pessoas conseguem desfrutar, porque se alguém se aproxima dele, ele já falou, opa, deve estar atrás do meu dinheiro, deve estar precisando de grana emprestada, né? Aquele ali eu já conheço, já deu calote naquele meu outro amigo ali, ó. Você não consegue ter amizade verdadeira, você virou um cifrão. Você acha que todo mundo se aproxima de você por interesse. Você acha que pode comprar o amor dos outros pelo dinheiro que você tem. Não descansa. Olha o que o texto diz, versículo 9 e 10. Os que querem ficar ricos, leia-se, os que fazem disso objetivo de vida. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Gente, é Paulo que está falando, não sou eu. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Olha o 10. Passa um pouquinho aí, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e leia. Por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Eu não sei quanto a você, mas esse texto me assusta profundamente. Profundamente. A palavra de Deus está nos mostrando o caminho daquele que faz do amor ao dinheiro o objetivo final da sua própria jornada. Que é o quê? Destruição, ruína, loucura, insensatez, falta de descanso, abandono da fé, tormentos, sofrimentos. Eu conheço pessoas que têm tanta coisa. Eu tenho certeza que você conhece também. Mas que eles não têm a paz para dormir à noite sem um remédio. E pelo amor de Deus, eu não estou falando contra a medicação. Existem casos clínicos. Se você precisa disso, está tudo certo. O que eu estou dizendo é pessoas que não conseguem descansar à noite, porque estão sempre pensando como ganhar mais, como perder menos, como manter aquilo que já se ganhou, como não tomar um golpe, como não tomar uma invertida.
Não é irônico pensar que aquilo que você mais desejava e que mais pensava que estaria bem quando obtivesse é exatamente a mesma coisa que vai tirar sua paz? Salomão falou sobre isso. Salomão chama isso de correr atrás do vento. Ele fala: ouça o conselho de alguém que já teve muito mais do que qualquer um de vocês vai sonhar em ter. O homem mais sábio, o homem mais rico, rico a tal ponto de reis e rainhas saírem das suas terras e irem até Jerusalém e irem até Israel, porque ouviram falar da fama e da riqueza de Salomão, e quando chegavam lá, falaram: meu Deus, aquilo que eu ouvi não faz jus ao que você tem muito mais. Salomão diz: tudo vaidade, não te completa. Porque eu sei que você pode olhar para alguém como eu e falar: Diego, você não sabe de dinheiro, você não tem, você é meio assim, é dor de cotovelo, você é meio invejoso, você não tem, você não quer que ninguém tenha. Você dirige um carro parcelado, você mora de aluguel, aí você quer acabar com a graça de quem conseguiu. Não me ouça, mas ouça alguém que conseguiu. Ouça alguém que chegou lá, para usar a nomenclatura da sociedade, e diz: não é por aí, amigo. Não vai te completar, não vai te satisfazer. Provérbios 30, versículos 8 e 9 diz: olha que oração sábia: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza, dê-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Honestidade 100%. Não me dá muito porque eu me conheço, eu vou me corromper, mas não me dá pouco porque eu também me conheço, eu vou passar a perna em alguém. Então assim, me dá o suficiente, Deus. É o que a gente estava orando: livra-me de mim, livra-me das minhas próprias cobiças e ambições. Algumas perguntas para a nossa reflexão, para saber se a gente ama o dinheiro ou não. Claro que não esgota a situação, mas quem sabe pode te ajudar. Você gasta mais tempo pensando em como ganhar mais dinheiro ou como fazer um bom trabalho? Em outras palavras, você quer ser um profissional cada vez melhor ou você quer que seu salário seja cada vez mais alto? Não tem problema ter um salário cada vez mais alto, mas o que te impele primeiramente? Só importa o que está ali no teu pagamento, ou importa ser alguém que trabalha de modo digno, excelente e eficaz para glorificar a Deus antes de todas as coisas? Segundo, você sabe que você ama o dinheiro quando você sente que nunca tem o suficiente, você não aprendeu a estar contente. Você sabe que você ama o dinheiro quando você utiliza o dinheiro para validação pessoal. Tem gente que não dirige um carro, dirige uma ostentação. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter o carro mais caro do universo e ainda assim pode ter um carro. É só um carro. Por quê? Porque você gosta de carro, dirige um carro bom, está tudo certo. Como você pode ter um carro mais ou menos e você achar: não, esse carro me confere status. Aí deixou de ser carro, passou a ser validação pessoal. Você pode morar numa mansão e é só uma casa, está tudo certo. Ou você pode morar nessa mesma mansão e achar que por causa dessa mansão você é um pouco mais importante. Deixou de ser casa, passou a ser validação pessoal, está errado. Entendeu? Você ama o dinheiro quando doar dinheiro é algo extremamente difícil e doloroso para você. Você ama o dinheiro quando você é capaz de pecar para obtê-lo, mantê-lo ou não perdê-lo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está dizendo: se esse é você, você ama o dinheiro e você fará de tudo para ganhá-lo, porque você foi seduzido pelo seu poder. Mas o verdadeiro ganho, o nosso texto está dizendo aqui, o verdadeiro ganho é piedade com contentamento. Paulo está dizendo: piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O que ele está dizendo? Que, em outras palavras, vida com Deus e satisfação na vida, diante do que se tem, esse é o ganho total. Estar satisfeito em Deus e com aquilo que Ele te deu, isso é lucro de verdade, porque isso não pode ser tirado de você. Mas se você só pensa em dinheiro, você nunca vai experimentar contentamento, porque você nunca, repito, terá o suficiente. Além de ser um enorme desperdício, porque você está investindo toda a sua vida em algo que tem prazo de validade. Morreu, acabou. Sabe aquela coisa de caixão não tem gaveta? É isso. Se você faz disso o objetivo maior da sua vida, a palavra de Deus está dizendo que isso é uma perda de tempo. Porque viemos sem nada, o texto diz.
e voltaremos sem absolutamente nada. Então não seja tolo em investir toda a sua existência apenas em algo que tem prazo de validade. Mas olha agora comigo lá o versículo 17. Paulo diz: ordene aos que são ricos no presente. Perceba a expressão que ele usa. Não é sugira, não é dê conselhos, é ordene. Falando de mandamento. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Algumas observações importantes aqui. Se Paulo está escrevendo para Timóteo, que é pastor da igreja de Éfeso, que ele deveria trazer ordens a ricos naquela igreja, isso nos traz uma implicação extremamente óbvia, mas digna de nota. Haverá cristãos ricos. Haverá pessoas que caminham com Deus, que são discípulos de Jesus e têm muito dinheiro. É o que é óbvio aqui. A carta aos Coríntios fala sobre isso, a carta aqui a Timóteo fala sobre isso, a carta aos Filipenses fala sobre isso. Quando ele fala inclusive da generosidade dos irmãos através das suas ofertas, seja na carência, na escassez ou mesmo na abundância. Quando ele fala aos Coríntios, por exemplo, não são muitos de vocês de nobre nascimento. É verdade, não é a maioria, mas tem alguns. De um jeito polido, o Paulo estava falando, tem gente aí que é rica de berço. É isso que ele está falando, então é normal, é absolutamente normal. Havia cristãos ricos em Éfeso, haverá cristãos ricos em diferentes igrejas, e não há problema algum com isso. E é importante falar sobre isso, sabe por quê? Porque nós somos um país de colonização católica romana. E para o catolicismo romano, no nosso processo de colonização, pobreza é virtude, o que não é bíblico. Então fazer voto de pobreza é ser mais santo. Por quê? Se você tem dinheiro, você é mais demonizado. Se você não tem dinheiro, você é mais santo. Então quer dizer que Deus te ama mais ou menos por aquilo que você tem? Não faz sentido algum. Então, enquanto o protestantismo histórico valoriza a dignidade humana, valoriza a excelência no trabalho como virtude e valoriza inclusive a capacidade humana de produzir riquezas. Tem gente que simplesmente tem o dom de colocar a mão nas coisas e produzir riqueza e não deve sentir-se culpado por isso. Deuteronômio 8,18 diz: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Por que eu faço essa observação? Porque uma visão do dinheiro centrada no Evangelho não vai nem idolatrar o dinheiro, nem demonizar o dinheiro. Isso é muito importante. Você nem vai amar o dinheiro acima de todas as coisas e nem vai demonizá-lo como algo perverso e como aqueles que o têm são igualmente perversos. Mas o que Paulo está nos trazendo aqui é que a riqueza tem um propósito, sobretudo a partir da lógica da fé cristã. E o propósito da riqueza, se corretamente utilizada, é muito simples: fazer o bem. Fazer o bem. Você se lembra de um homem chamado Zaqueu, que desgraçaram a vida dele quando aquele sujeito escreveu uma música? Horrível, mas talvez você goste, me perdoe. Mas enfim. O Zaqueu é um grande exemplo disso. Porque Jesus fala: Zaqueu, desce da árvore, eu quero ir na tua casa, na tua vida, balançar toda a tua estrutura. Ele vai na casa de Zaqueu. E é interessante porque não há um diálogo complexo ali relatado entre Jesus e Zaqueu. Só diz que Jesus vai na casa de Zaqueu, e aí depois diz: Zaqueu, olhando para Jesus, ele diz o seguinte: mestre, sem Jesus pedir nada, alguma coisa aconteceu, que Zaqueu entendeu o Evangelho, e aí Zaqueu disse: mestre, se alguém eu roubei e prejudiquei, eu vou restituir por 4 vezes. Porque Zaqueu era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos naquela época eram abusivos. Eles não apenas cobravam para Roma, que era o império dominante, mas cobravam um pouco mais para botar no bolso. Então Zaqueu era um homem rico, que enriqueceu ilicitamente, e diante de Jesus diz a primeira coisa: Jesus, se alguém eu enganei, se alguém eu explorei, eu vou devolver. Não é devolver o que eu roubei, 4 vezes mais. Você já fala: meu, isso a gente não vê todo dia. Então o cara já ficou assim, bem pobre, porque se ele enriqueceu ilicitamente, parte da fortuna dele já foi nessa primeira declaração. Ele faz uma segunda:
Ele fala, e do que sobrar, metade eu vou doar para os pobres. Aí eu acho que complicou bastante a vida dele. Se ele fizesse as contas, não sei se ele falaria essas duas frases. Restituir 4 vezes e metade eu dou para os pobres. Jesus não olha para ele e diz, não, Zaqueu, peraí, é só 10%. Está dando 50% é muito. Jesus olha para Zaqueu e diz algo que deve nos fazer refletir. Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Hoje alguém foi liberto de um Deus falso. Hoje alguém conheceu o Deus verdadeiro. Não só de boca, porque se manifestou em ações. Veja a profundidade disso. Então o propósito da riqueza, se corretamente utilizado, é fazer o bem. Imagina assim como um rico se converte de verdade. Que aqui está falando de rico, estou falando de todos, mas aqui está falando de rico. O benefício que ele pode gerar no mundo, na igreja, no reino, para os familiares, para os amigos. Um cara que tem muito dinheiro e sabe fazer dinheiro, e tem dom para fazer dinheiro, porque tem gente que tem dom, o cara toca e o negócio acontece. Você vai tentar fazer a mesma coisa do mesmo jeito e vai falir. Ele não, ele consegue fazer o negócio dar certo. Imagina esse cara crente. Imagina esse cara convertido. É Jesus olhando para ele e fala, hoje houve salvação. Por quê? Porque ele entendeu como fazer bom uso do dinheiro. Fazendo bem. Paulo está dizendo, Timóteo, ensine os ricos a investirem seu dinheiro em propósitos eternos. Porque não é que alguém é rico que ama o dinheiro, ou não é que alguém é pobre que não ama o dinheiro, mas... Então, Paulo está falando aqui para ricos, mas eu quero que a gente acolha essa palavra no coração de todos nós. Todos nós. Porque o dinheiro, Paulo vai dizer aqui, tem o potencial de nos deixar arrogantes. Não é isso que ele está dizendo? Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Por que isso é importante? Porque é interessante que se você é bom em história, você não acha que você sabe tudo sobre tudo. Se você é bom em física, você não acha que você sabe tudo sobre tudo. Mas se você é bom em ganhar dinheiro, você provavelmente acha que você sabe tudo sobre tudo. É a verdade. Se você é bom em ganhar dinheiro, você não respeita a opinião de quem tem menos que você. Sobretudo sobre investimentos, vida, experiência, sabedoria. Você só respeita quem tem mais dinheiro, porque na verdade a base da validação para você tem a ver com quem tem mais dinheiro, sabe mais coisas sobre a vida, portanto eu tenho que ouvir aquela pessoa. Se você tem menos que eu não te ouço. No fundo você sabe que é verdade. É provável também que você se sinta tentado a valorizar pessoas e medir pessoas, ou trazer valor pessoal de outros seres humanos pela quantidade de seus bens. Por exemplo, é possível que você escolha os seus amigos a partir apenas pelo perfil socioeconômico. É possível que você escolha o seu potencial cônjuge pelo que ele ou ela tem ou deixa de ter. Eu já vi pais e mães dizendo: esse garoto não tem nível para namorar com a minha filha. Sabe o que eles queriam dizer? A gente sabe. Não tem dinheiro suficiente. Por quê? Porque o dinheiro tem o potencial de te deixar arrogante, de fazer você pensar que você é melhor que os outros, e de fazer você olhar para os outros que têm menos que você com alguma virtude. Se tiver alguma virtude, você não vai desprezá-los. Se tiver alguma virtude, você vai ter pena deles. Se você for muito bonzinho, você não vai desprezá-los, mas você vai ter pena deles. Ah, coitadinho. Ah, tão feliz, ó, parece um bobo alegre, não tem nada na vida, muito feliz. Você vai desprezar. E você vai achar que talvez o teu dinheiro poderia ajudar. Isso traz orgulho. Te coloque em um lugar ao ponto de perguntar: quem é Deus e por que eu preciso dele? Se a gente tem muito dinheiro, a gente tem a tentação de não precisar ter fé. Porque eu já não preciso orar todos os dias pedindo a Deus: Pai, dai-me hoje o meu pão. Eu tenho pão para hoje, para amanhã, eu tenho pão para meus filhos, tenho pão para meus netos já. Afeta a minha relação de fé. O dinheiro pode fazer você pensar que você sempre pode confiar nas suas intuições. Você não precisa de conselheiros. Você sabe o que fazer.
Você já acertou tantas vezes antes, você acha que você sempre vai acertar? Até que um dia você erra. Você se sente péssimo. Você se sente um fracasso. Porque você se tornou o Deus da sua própria existência. Quando as coisas não acontecem como você controlou, o seu mundo cai. Não há nada mais vital no nosso relacionamento com Deus do que humildade, mas o dinheiro tem o potencial de nos roubar inclusive disso. Bernardo de Claraval disse o seguinte: ver um homem humilde em meio à prosperidade é uma das maiores raridades desse mundo. É possível, mas é raro. Terceiro, para a gente terminar, vai melhorar. Uma aliada ao contentamento. Qual é a aliada ao contentamento? Generosidade. Paulo diz aqui, não que o rico agora tem que ficar pobre. Então não é ordene o rico a dar tudo que ele tem e ficar pobre, porque aí Deus vai amar ele e ele vai ter fé. Não, não é isso. Agora o rico tem que aprender. Eu sei que está dizendo rico, mas eu vou dizer todos nós. É que para o rico é uma tentação maior, mas é para todos nós. Agora nós temos que aprender a usar as nossas riquezas de um modo que não sejam apenas para nós. E aí Paulo diz, ordene que eles sejam ricos, continue rico, mas de um jeito diferente, em boas obras, generosos e prontos a repartir. Esse é o antídoto contra o veneno mortal do amor ao dinheiro em nossos corações. Não é pecado ter dinheiro, mas é pecado administrá-lo de modo egoísta, biblicamente falando. John Wesley dizia o seguinte: quando o dinheiro cai no meu bolso, eu dou um jeito de não deixá-lo ali por muito tempo, para que ele não encontre logo o caminho até o meu coração. Se ele ficar muito tempo ali, ele sabe qual é o caminho, então eu não deixo. Eu dou um jeito de distribuí-lo de alguma maneira. É uma mudança de coração, veja, não é uma mudança de atitude, não é uma mudança de comportamento, porque se o teu coração não for transformado, você pode até doar, mas um negócio ruim. Você sofre, aí você pragueja, aí depois que você ajudou alguém, você fala, por que eu ajudei, meu Deus do céu? Não queria ter ajudado, é porque você está tentando transformar aquilo que só Deus pode transformar. É ter o coração transformado, é amar mais as boas obras do que as riquezas desse mundo, é amar mais a Deus do que ao dinheiro. Generosidade radical deveria ser a atitude natural de todo cristão. Por que Deus nos instrui a generosidade dentro do contexto do contentamento? Primeiro, porque nos ajuda a perceber de quem realmente nós dependemos. Quando nós somos generosos, nós estamos declarando quem é que de fato nos sustenta. Eu tenho um amigo, e ele me impressiona. Ele escolheu, com sua mulher e filhos, viver com 50% apenas do que ele ganha. O resto ele doa. Para quê? Não apenas para que ele possa fazer o bem com o dinheiro que Deus deu para ele, mas para que ele aprenda continuamente a depender de Deus. Porque se ele vivesse com 100% do que ele tem, ele estaria amplamente suprido e de sobra. Com 50% ele passa apertado. Ele fala, Deus, eu preciso de Ti. Esse mês não vai dar para pagar as contas. Não, mas tem os outros 50%. Não, já foi. Já foi. E é incrível. Segundo, quanto mais generosos nós somos, menos propensos somos a permitir que o nosso coração seja seduzido pelo dinheiro. Quem sabe um pouquinho de economia, sabe uma máxima. Que para você ser um bom poupador, eu não estou falando para ninguém deixar de poupar. Faz parte da mordomia cristã. Mas para você ser um bom poupador, basta você começar. O que significa é que quanto mais você poupa, mais você consegue poupar. Porque se você poupa, você sabe disso. Quanto mais você guarda, mais você tem prazer em ver quanto você conseguiu guardar. E isso parece muito bom no início. Mas cuidado para que isso não se torne um processo de idolatria do teu próprio coração. Seja generoso. Ganhe, poupe, mas seja generoso. Porque quanto mais generosos nós somos, menos propensos nós somos a permitir que o nosso coração seja seduzido pelo dinheiro. E terceiro, porque não há nada que Ele nos peça que Ele mesmo já não tenha feito de modo imensamente mais extravagante. Olhe para Jesus. Olhe para o Cristo na cruz. Olhe para aquele homem sem posse alguma, sem absolutamente nada, e contente e satisfeito.
Ele não foi para a cruz porque era um benefício para ele foi para a cruz porque era um benefício para nós. Ele abandonou temporariamente as suas riquezas espirituais, ele deixou o céu, ele deixou sua glória, ele deixou sua majestade para que ele pudesse nos mostrar aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente é tesouro. Pedro diz que nós não fomos comprados com prata, ouro ou coisas corruptíveis, mas pelo sangue precioso do Cordeiro. Quando Jesus chega à cruz, a única coisa que ele tem é um manto, e até isso lhe é tirado. Quando ele tem sede, colocam algo ali para prejudicá-lo. E diante de toda a dor, diante de todo o abandono, ao ponto de ele olhar e falar: meu Deus, por que me abandonaste? Porque aquele momento ele está sozinho, sem absolutamente nada e sem ninguém. Mas ainda assim, aos seus algozes, diante deles ele olha para o Pai e fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque eles vivem uma vida de ignorância. Eles ainda não entenderam quem eu sou e o que de fato é importante. E como Jesus não tinha mais nada para entregar, suas últimas palavras são: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Porque ele já tinha aberto a mão de tudo. Não tinha o que dar mais. O que ele dá? A vida. Quando essa visão daquilo que Jesus fez por nós captura o nosso coração, nós não podemos deixar de dizer: o que vale mais do que isso? O que se compara a esse amor? O que se compara a esse tesouro? O que é que Ele há de me pedir que eu não possa dar? Como é que eu não posso utilizar meu tempo, meu recurso, minha vida, meus dons para viabilizar a vida de tantos outros, para abençoar pessoas, para fazer avançar o reino de Deus, diante do que Jesus Cristo fez e diante do preço que Ele pagou? Nada é caro demais para mim nesta vida. E assim nós vamos sendo libertos por Deus das escravidões dessa vida, e nós vamos aprendendo a viver com contentamento, com generosidade. Que Deus nos ajude.